mente, termo pessoal e ascético. A atitude da ciência ante o trabalho do Dr. Wickland e o do Dr. Stevens não foi exceção, mas a norma de procedimento. A adoção de conceitos espiritualistas em geral, e espíritas em particular, acarreta dissabores. Até aos mais devotados e competentes estudiosos que com essas ideias se envolvem, sejam ou não praticantes do espiritismo. É como se estivessem contaminados ou atingidos pelo lodo escuro do ocultismo. Sendo por isso necessário ignorá-los ou isolá-los da comunidade científica. A atitude mais tolerante e compreensiva teria sido bem mais criativa, não apenas em relação às formulações propostas pelo Espiritismo, mas há informações subsidiárias ou complementares enriquecedoras. O Espiritismo não inventou os fenômenos em que se apoia seu pensamento doutrinário. Limitou-se a observá-los e a deduzir da interação deles os princípios gerais com os quais armou uma estrutura coerente de pensamento. Se de fato ocorre, isso não há como negar, tais fenômenos integram-se no quadro geral da natureza. Regem-se por leis naturais e informam um sistema de ideias que dizem respeito ao ser humano. O estudioso dos problemas da mente, da alma, diríamos, não precisa necessariamente tornar-se espírita. Participar do movimento, ingressar para seus quadros e frequentar centros ou instituições espíritas, mas que pelo menos ouça o que a visão espiritualista da vida tem a dizer acerca do ser humano, na sua condição de entidade pré-existente e sobrevivente. Utilize-se do material assim recolhido com todas as cautelas que entender aconselhável. Considere os diversos postulados como meras hipóteses. Promova os testes que julgar convenientes.
mas mantenha-se aberto e receptivo. Assume, enfim, uma atitude como a da doutora Edith Fiore, que mesmo desinformada acerca da reencarnação, não a rejeitou sumariamente como corpo estranho nas suas pesquisas. Pelo menos até que pudesse formar juízo seguro sobre a questão. Rendeu-se à evidência de que hipótese ou realidade, a reencarnação era componente decisivo, vital mesmo, não apenas na armação da equação dos distúrbios, mas no encaminhamento das soluções terapêuticas indicadas para os problemas psicológicos suscitados. Abro espaço neste ponto para observações adicionais. Estava pronta a primeira redação deste livro quando tomei conhecimento do estudo da doutora Edith Fiore. The Enquête de, traduzido em português como possessão espiritual. A eminente psicóloga americana relata nessa obra suas experiências de despossessão a partir do testado pressuposto de que inúmeras disfunções mentais e psicossomáticas, personalidade múltipla inclusive, resultam com impressionante frequência de influenciação espiritual. Reconhecendo o pioneirismo do Dr. Carl Wickland, a doutora Fiore considera seus verdadeiros pacientes não as pessoas que marcam a consulta com a sua secretária, mas as entidades possessoras. Com as quais mantém longas e esclarecedoras conversações através do próprio indivíduo ao qual se acham acopladas. Com o que confirma o fato de que pessoas afetadas pela SPM e tidas como histéricas são dotadas de faculdades mediúnicas. O leitor interessado deve recorrer ao livro da doutora Fiore e aos comentários que a respeito escrevi para a terceira edição de meu livro A Memória e o Tempo. Retornando à estrada principal que vimos trilhando, antes desta digressão, cabe acrescentar que o Espiritismo não vê fantasmas por toda parte,
nem procura explicar tudo como ação ou atuação dos mortos sobre o psiquismo dos vivos. Mesmo porque vivos somos todos nós, aqui ou na dimensão invisível. Há casos em que os supostos fantasmas e obsessores que nos perseguem e assustam são o nosso próprio passado de desvios comportamentais. São as sequelas de antigos desvarios ainda em desajuste. Há indicações de que a severa fixação em existência anterior de desequilíbrio suscite conflitos em existências subsequentes, sem que se identifique qualquer pressão espiritual exógena. Em nenhum outro campo do conhecimento parecem mais abundantes os enigmas e surpresas do que nos subterrâneos da mente. É preciso estarmos preparados para isso, sem perder de vista o fato de que mente, na sua impessoalidade ascética, exigida pelo temor ao envolvimento, é termo demasiadamente exíguo para abrigar tudo o que se vem tentando despejar nele. Em verdade, o que se percebe no psiquismo humano é uma indiscutível realidade espiritual, cujas amplitudes, inferências e consequências ainda não foram incorporadas à metodologia científica, senão esporádica e cautelosamente, à custa do trabalho de um ou outro pesquisador pioneiro. Em entrevista gravada pelo meu amigo Joseph R. Myers, engenheiro americano e competente pesquisador, Hugh Lynn Cayce, filho do sensitivo Edgar Cayce, narrou um curioso e revelador episódio no qual se pode ver em ação uma perturbação tipo SPM, mas que nada tem a ver com interferência exógena e invasora. Durante a Segunda Guerra Mundial, encontrava-se Hugh Lynn e outros oficiais americanos abrigados em um castelo europeu. E como nada tivessem para fazer de especial certa noite, resolveram improvisar uma sessão de hipnose. Decidido quem iria hipnotizar quem, o trabalho começou.
Mergulhado no transe, o improvisado sensitivo passou a reviver uma existência anterior nos Estados Unidos. A época heróica do desbravamento e da colonização. Ele era modesto professor primário numa daquelas comunidades que o pioneirismo ia implantando pelo território americano. Após terminada a narrativa, despertaram-no sem os devidos cuidados e o oficial permaneceu regredido à vida interior, embora aparentemente desperto. Criou-se logo pânico entre os bisões e experimentadores. Imagine-se a situação do jovem oficial. Via-se numa incongruente condição futura, na qual ele era, mas ao mesmo tempo não era mais, o professor primário na América de outrora. Estava vestido com roupa estranha, entre gente desconhecida, em local igualmente desconhecido. O que teria acontecido à sua escola, à sua família, sua gente, sua comunidade, sua vida, enfim? Quem era ele, afinal? O que estava fazendo ali? Alguém lembrou-se de hipnotizá-lo novamente e, desta vez, foi despertado com as sugestões e recomendações apropriadas à retomada de sua personalidade atual. O episódio sugere, portanto, a possibilidade de viver-se uma vida toda ou parte dela intermitentemente, regredido à existência anterior. Durante a qual o paciente em estado de alienação revive cenas, atos e posturas de uma grandeza perdida, por exemplo. Não é difícil encontrar gente assim por aí, arrastando mantos, segurando cetros, emitindo ordens. Comandando legiões invisíveis, assinando decretos imaginários, concedendo entrevistas. Ou discutindo com adversários invisíveis, revivendo momentos de aflição que parecem congelados no tempo, a se repetir indefinidamente. Uma pobre senhora, em tais condições, vagava por uma das cidades históricas de Minas Gerais. Vestia roupas extravagantes, conduzia uma espécie de cetro nas mãos e passava sua melancólica realeza pelas ruas e praças. É bem provável que, em sua imaginação, estivesse ainda vivendo glórias
distinta época de grandezas na qual se transviou no exercício do poder arbitrário. Não mais que um processo de fuga, através do qual escapava de dura e penosa realidade presente, recriando as passadas vivências de Fausto, documentadas nos registros indeléveis da memória. Mesmo a uma abordagem apressada e superficial como esta, não é difícil perceber-se a riqueza do assunto. E a importante contribuição que as pesquisas nesse sentido poderão trazer ao melhor entendimento de certas disfunções mentais ou emocionais, como prefere o Dr. Sass, ou ainda espirituais, segundo a opção dos que estão informados dessa realidade. Continuo a não ver no quadro geral da SPM conotações histéricas ou cisão de personalidade. Vejo, porém, no caso há pouco citado, alguma similitude com a teoria freudiana da cisão do consciente com a consequente formação de grupos psíquicos que examinamos umas tantas páginas atrás. Em verdade, é o que parece ocorrer. Ao chocar-se com uma realidade profundamente desagradável, materializada em existência de penúria, abandono e sofrimento, o psiquismo recua ou regride a um período anterior em que experimentou vivência de poder e glória. Concentrando-se num grupo de ideias que se excluem da atividade associativa com o resto do psiquismo. Como ensina Freud, isto é, ideias isoladas do contexto global da consciência. A existência de sofrimentos e carências passa à condição de corpo estranho, expressão do Freud, como vimos, dentro do psiquismo do indivíduo, não a de personalidade secundária, e sim o recuo, a personalidade anterior já vivida. Admitida essa hipótese, uma indagação se impõe, ainda que meramente provocadora e especulativa. Que fazer de uma pessoa assim, do ponto de vista terapêutico?
Como classificar? No quadro geral das disfunções emocionais, a sua problemática. A fim de buscar pouco mais longe no passado, a trajetória daquele ser e as motivações de seu envolvimento em conflitos que ora repercutem. As experiências de projeção realizadas pelo coronel de Rochat, embora não levadas às profundezas e amplitudes possíveis, ele é o primeiro a reconhecer isso. Foram suficientes para demonstrar a realidade da ida ao futuro. Que no caso sob exame, seria o presente da personalidade obliterado pela força de um passado tormentoso que se impôs de maneira dramática. Em outras palavras, o paciente seria trazido ao presente, em vez de regredido ao passado. E convencido pouco a pouco a aceitar a desagradável condição atual. Com isso, poderia reincorporar esse grupo de ideias ao âmbito do consciente, do qual havia sido isolado por um mecanismo de fuga. No mosaico geral da individualidade estaria, assim, reposta no seu lugar e condição, a peça que se isolara do contexto, restabelecendo desenho e colorido primitivos. Aí sim, seria indicado o emprego de termos como fusão ou reintegração. Psicologia, psicanálise e psiquiatria constituem o bloco de disciplinas que mais fundo se envolvem com o complexo problema do ser humano, suas angústias, ânsias e lutas, suas emoções, enfim. São estas as ciências incumbidas de ajudar a desenvolver uma técnica apropriada de viver. Mais do que a de curar disfunções, dado que a vivência correta não suscita conflitos. Por isso, o estudo da natureza humana não pode, pelo menos não deve, ignorar certo colorido ético. No eterno binômio proposto pela filosofia, o ser humano e o contexto em que vive,
Cabe a essa ciência ajudarem a criatura a encontrar o melhor encaixe possível no ambiente cósmico em que vive, onde quer que esteja, no tempo e no espaço. O exercício adequado das funções atribuídas a esse grupo de ciências pressupõe, naqueles que delas se incumbem, mais do que mera competência, amadurecidas faculdades e percepções. O objeto desses profissionais é o ser humano, usualmente em crise, agitado por emoções em tumulto, necessitado de compreensão. Em busca do toque humano, da sensibilidade e participação de mais alguém nos seus problemas íntimos. Freud identificou corretamente esse aspecto ao sinalizar a situação com um termo pejado de implicações. Transferência, ou seja, o processo segundo o qual emoções, sentimentos e desejos reprimidos na infância, diz ele, mas não apenas aí, são dirigidos a outra pessoa, no caso, o analista. Trata-se, pois, de um claro mecanismo de partilha, redistribuição de carga, exercício de solidariedade que exige daquele que se propõe a ajudar, postura fraterna e amiga, antes que meramente profissional. E profundamente ética. Que outra atitude poderíamos esperar e desejar de uma pessoa à qual estamos pedindo ajuda? E à qual estamos entregando um molho confuso de chaves, a fim de que encontre as portas e as abra para os caminhos por onde possamos nos libertar da penitenciária que criamos em nossa intimidade. Estas são, portanto, deixem-me reiterar, ciências da alma, não da mente, termo esse impessoal vazio de conteúdo ético. É a alma humana que ali está em jogo. Precisa e deve ser abordada com a necessária competência, mas não com menor dose de compreensão e amor fraterno, como ficou explicitado no centro da mensagem cristã. Com domínio espiritual.
Hermínio Miranda.